Uma terceira via para a paz no Médio Oriente. Donald Trump apresentou um plano para o pós-guerra pensado por Tony Blair e a proposta de paz já foi aceita por todos, menos pelo Hamas, que não tem, no entanto, espaço de manobra para dizer não. Até os países árabes da região aplaudem a perspectiva do fim da guerra. Como chegamos aqui? É esta a vitória que falta ao presidente dos Estados Unidos para ganhar o Prémio Nobel da Paz? Por cá, os estrangeiros têm uma nova lei, aprovada no Parlamento, outra vez num acordo entre a AD e o Chega. O PS vai acenando e mostrando disponibilidade cada vez que o governo precisa de uma maioria parlamentar, mas tem-lhe sido reservado o papel de figurante. Com eleições locais marcadas para daqui a semana e meia, os candidatos andam de porta em porta e, para além da ajuda dos líderes de cada partido, até já misturam com campanha para as presidenciais. No Parlamento, onde um secretário da mesa, deputado do Chega, provoca uma deputada socialista atirando beijinhos e outro deputado do mesmo partido confunde morada com porrada, perante um exaltado líder parlamentar do PSD, que parecia estar numa discussão de trânsito, Aguiar Branco admite que talvez seja necessário rever a conduta dos deputados, mas sem prever sanções, porque para aqueles que violarem o Código, porque o Presidente da Assembleia da República acredita que a maturidade e a responsabilização de cada um, pela forma como exerce o seu mandato, deve ser julgada quando os portugueses forem votar. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa onde a opinião que conta é de Pedro Marcos Lopes e de Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é do Gustavo Carvalho. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Cisa Vieira. Começar pelo internacional. Se Trump conseguir impor a paz no Médio Oriente, merece mesmo o Prémio Nobel da Paz. Não vou entrar nessa. Se daqui decorrer uma cessação da guerra imediatamente e depois a tentativa de reconstrução de Gaza, isso é um resultado positivo para o mundo, para a região e sobretudo para os palestinianos. Aquilo que esta proposta em 20 pontos prevê é precisamente que o exército israelita se retire, que a paz seja mantida por uma força internacional, que haja uma administração transitória antes de se devolver a responsabilidade pelo governo da faixa de Gaza aos palestinianos e que haja um esforço de reconstrução financiado pelos Estados Árabes. É previsto que os membros do Hamas se possam pura e simplesmente sair. É previsto que os palestinianos possam permanecer e sair transitoriamente com a garantia de regresso. Tudo isso são coisas que ainda há poucas semanas, há poucos dias, o presidente Trump dizia exatamente o contrário. Dizia que era para reconstruir, para que os Estados Unidos tomariam conta daquilo, que os palestinianos deviam desaparecer, etc. Portanto, por outro lado, o próprio governo de Israel ainda há poucos dias tinha ordenado uma nova ofensiva militar altamente destrutiva, definiu o objetivo político como a destruição total do Hamas e a gestão da faixa de Gaza por Israel. A violência não parou em Gaza, não é? Com certeza. Estamos a gravar e está a acontecer. O que estou a dizer é só o seguinte. Por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos, muita coisa mudou para em poucos dias ser apresentado como uma espécie de assunto para executar pelo próprio presidente Trump, com o primeiro-ministro israelita ao lado, este plano que é tão diferente da visão da Riviera em Gaza ou da decisão do governo constitucional. Mas ainda assim não é uma imposição aos palestinianos, que pouco mais ganham do que a paz, que é muito, não é? A paz é muito, a libertação dos prisioneiros palestinianos, a reconstrução, a possibilidade de ali permanecerem quando ainda há poucos dias o governo de Israel dizia que era para os expulsar. Portanto, eu acho que há aqui mudanças e eu gostava só de tentar perceber porque é que a posição americana muda e muda tão radicalmente
E o que é que também explica este plano? Eu acho que a posição americana muda em primeiro lugar porque o ataque de Israel ao Qatar teve uma repercussão altamente negativa, quer junto dos países árabes da região, que até agora não achavam mal que estivesse a destruir o Hamas. Ele foi obrigado a pedir desculpa. E por outro lado, mesmo junto também tem muitos negócios Trump com esses países. É isso mesmo. A família Trump tem muita proximidade com o governo do Qatar e muitos negócios em conjunto. Tinha-se feito uma aproximação muito grande e, por outro lado, o próprio Qatar estava a mediar a guerra. Portanto, isto foi muito mal recebido em Israel, nos Estados Unidos. Israel estava habituado a invadir e bombardear o Líbano e o Irão e a Líbia e a Síria. Mas esta paz também não é possível. Eles foram longe demais. E eu acho que há uma segunda coisa também muito importante. Mas há uma vitória militar em toda a linha de Israel durante este período. Já lá vou. Mas havia possibilidade de haver uma derrota. Não, é um exército. Estou a dizer, é uma vitória, mas estamos a falar de Gaza, do ponto de vista da Síria, Líbano, é isso que eu estou a dizer. Irão, etc. Há obviamente uma vitória, mesmo do ponto de vista de Gaza e do controle do Hamas, mas o governo israelita definiu que queria destruir o Hamas e queria ocupar Gaza. E isso é que eu acho que os levou longe demais. Porque nesta altura eles perderam a boa vontade de Donald Trump, porque atacaram um aliado, e, em segundo lugar, a opinião pública americana mudou radicalmente. E mesmo uma maioria de eleitores republicanos, neste momento, são altamente desaprovam a conduta de Israel e o genocídio que está a acontecer na Palestina. Portanto, acho que o governo israelita avaliou mal a situação e, portanto, agora isto é-lhe imposto. O que é que penso também? É que o governo israelita também está extremamente dividido. Nós já vimos membros do governo... Já lá vamos à parte da política interna. Mas isto só para dizer, houve aqui isto e houve, de facto, o contexto havia um trabalho de sapa que vinha sendo feito, independentemente das declarações mais ou menos feitas por Donald Trump. Havia um trabalho de sapa que estava a ser feito pelo seu genro, Jared Kushner, com grande relação na região, por Tony Blair, que já há mais de um ano vem trabalhando neste plano. Não, que é o homem que é posto como responsável. Que é o enviado do presidente. Sim, é o pós-guerra, não é? Não é o plano de paz, são duas coisas distintas. Isto é uma coisa que foi construída com os países árabes, é uma coisa que tem condições para ser feita e, portanto, eu acho que o que levou finalmente o presidente Trump a abraçar aquele plano foi perceber que o governo israelita estava em rédea solta e que os próprios eleitores republicanos já não apoiam, digamos assim, a passividade dos americanos. Eu acho que isso explica a mudança. Pedro Marcos Lopes, o Hamas, só falta o sim do Hamas, mas há espaço de manobra para impor condições, dizer que não? Ou o Pedro Cisaveira estava a falar da imposição dos Estados Unidos a Israel e a Palestina também, os palestinianos, quer a Cisjordânia, quer na faixa de Gaza, também lhes está a ser imposto um acordo ou um plano que eles são obrigados a aceitar. Eu tenho muita pena de estar extraordinariamente cético com este plano de paz. Estou. Muito cético. Primeiro, tenho que dizer uma coisa que eu acho que se tem de sempre dizer quando se aborda esta questão. Houve um massacre promovido pelo Hamas, uma coisa muito grave, nada parecido, desde a Shoah, que nada tinha sido parecido com o que aconteceu. E houve uma resposta perfeitamente assassina, um massacre, um genocídio, não me interessa bem o nome. O que Israel fez e está a fazer neste momento na Palestina, em Gaza, é qualquer coisa de absolutamente miserável. Eu acho que nós todos, como comunidade internacional, daqui a uns anos vamos ter todos muita vergonha de não ter conseguido parar Israel. As condições, a morte, a fome infligida, o massacre promovido, os hospitais destruídos, as crianças mortas, mais de 20 mil crianças mortas, estima-se que mais de 100 mil palestinianos. Eu acho que não se pode esquecer o que aqui está. E isto também não vai ser esquecido, particularmente pelas pessoas que lá estão. Quer dizer, eu gosto muito de ver o plano de paz e o plano de paz é um plano bem desenhado, que faz sentido, que tem o apoio essencial das pessoas da região, mas o que se semeou
As comunidades, os povos têm memória. E o que Israel semeou não vai ser possível, vai ser colhido de uma forma ou de outra. Não há pai nenhum que fique insensível quando lhe matam 7 ou 8 filhos. Isto vai ser... Sentido inverso, como estavas a lembrar. Isto vai ser também... Só que há um problema. É quem tem o poder e quem não tem. Quem tem as armas e quem não as tem. O que se passa em Gaza hoje não é nenhuma guerra. Ao contrário do que eu ouço dizer. Não, claro. É um massacre. Porque não tem hipótese de defesa. Quanto ao plano, eu não vou repetir boa parte do que disse o Pedro Cisa Vieira, que são os trâmites. Há 2 pontos que eu quero realçar. O que eu quero realçar é o facto dos países árabes da zona apoiarem, isso é muito importante. E não apenas a Indonésia, países muçulmanos. Sim, claro, os países muçulmanos, sim. Também é verdade, também precisam da ajuda dos Estados Unidos. É verdade. E, portanto, isso... Está bem, mas isso é política internacional, estão lá, apoiam. É essencial neste momento, como dizia o António Costa, mais do que tudo, mais que olhar para o plano, é preciso parar, cessar a guerra e deixar que a ajuda humanitária venha. O segundo ponto, ou o terceiro ponto, digamos assim, tem a ver com o facto de que o plano tem virtualidades que eu não acho execuíveis. E não acho execuíveis por um motivo muito simples. Israel, pelo motivo não, até histórico, Israel é useiro e vezeiro. Não é só Israel, mas neste caso concreto, como é que tem o poder, Israel é useiro e vezeiro a não cumprir nada neste tipo de pactos. Quer dizer, eu não posso esquecer que Israel está há dezenas e dezenas de anos a não cumprir as resoluções da ONU. Da ONU, não é nenhum pacto, quer dizer, a ONU manda fazer isto. O que está a acontecer na Cisjordânia, também ninguém, quer dizer, fala-se deste plano de pagasse. O que está a acontecer na Cisjordânia? Tem-se falado, sim. Sim, mas não há nenhum acordo para a Cisjordânia para acabarem o alargamento. Bom, posto isto, e para não alargar, mais uma vez, chego àquilo que tu acho que também vais querer que o Pedro Cisa Vieira fale. Vou querer saber, posso começar o acordo não tem... do peso político interno. Repara uma coisa, a capacidade, já disse, de respeitar este tipo de tratados que Israel já aprovou não conseguir. Depois, o Pedro diz uma coisa que eu tenho muitas dúvidas, porque varia muito. Há neste momento a opinião pública norte-americana nunca esteve, entre enormes aspas, tanto do lado palestiniano como está agora. Mas as coisas mudam rapidamente. E a capacidade dos israelitas de mudarem, de pressionarem os governos americanos, nunca é de desperdiçar. O segundo é o que se passa, o que já se passou ontem, ou hoje. Foi Netanyahu dizer claramente que há 2 pontos do acordo que ele não vai cumprir. Que é a existência de um Estado palestiniano, obviamente. Que não reconhece a solução de 2 Estados e que as tropas israelitas vão permanecer. Depois, o terceiro tem a ver com o facto de que não há prazos. Repara, não há prazos. Nós não temos prazos. Temos este plano, mas não há prazos para cumprir. Eu nunca vi planos sem prazos. Sim. Não, os prazos é... Quando é que saem as tropas? Tem prazos. Tem um conjunto de prazos. Não tem, mas o prazo... Mas isso também é como as leis, é para regulamentar. Obviamente exatamente. Que aceitando o acordo é preciso isso que eu digo. regulamentar. A quarta e última tem a ver com o facto de que já tivemos o senhor ministro da Administração Interna, ou Segurança Nacional israelita, a dizer que nunca aceitará que... Isso é parte política, vamos... Não, a parte política é que define... Não, é isso que eu estou a minha pergunta é essa. Uma solução que não seja o extermínio do Hamas. Se a política interna em Israel, com os extremistas religiosos a contestar o plano, pode ser um obstáculo à paz ou tudo joga a favor de Netanyahu? Cisa Vieira, que peso é que a política interna pode ter? Netanyahu, se for para eleições antecipadas, também pode reforçar a sua posição, se tiver um plano de paz, não é? Eu acho que essa é a avaliação que ele eventualmente está a fazer. Ou seja, quando disse que iria avançar com o objetivo de ocupar Gaza, de destruir o Hamas, etc., aquilo que, e perante o reconhecimento por
maioria dos Estados, incluindo alguns aliados históricos de Israel, da Palestina, como Estado independente. A reação de Netanyahu foi: nós, se for preciso, ficaremos sozinhos, seremos uma nova Esparta. Foi isto que ele disse há dias atrás. E provavelmente esquecendo-se que não seria uma nova Esparta, seria uma espécie de África do Sul do tempo do apartheid, completamente isolada internacionalmente. O que ele precisa, em qualquer caso, é dos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que ele tem ali uma linha estreita, que é tentar manter a base de apoio ao seu governo, que inclui os partidos ultranacionalistas, ultra-ortodoxos, que têm mesmo por objetivo a destruição do Hamas, a construção de colonatos em Gaza, a ocupação, a anexação da margem ocidental do Jordão, da Cisjordânia. Toda essa coligação era aquilo que Netanyahu precisava para se manter no poder, porque ele sabia que estava enfraquecido se fosse para eleições até agora. Eu acho que o que ele começa a perceber é o seguinte, que ele se mantém esta linha que lhe permitiu ter os ortodoxos dentro do governo, iria alienar o apoio americano. E isto ficou agora bastante claro. E, em segundo lugar, tem um outro problema, que é a própria manutenção do esforço de guerra obrigou o governo israelita a alargar as regras de alistamento obrigatório dos cidadãos israelitas. E tomou uma decisão de obrigar os próprios judeus ultra-ortodoxos, que estão dispensados de serviço militar, que é obrigatório para homens e mulheres em Israel. Há umas semanas atrás, ou já na primavera, o governo disse: temos que alistar também estes. E houve alguns pequenos partidos ultra-ortodoxos que suportavam Netanyahu, que saíram do governo em protesto, porque eles querem que Israel esteja em guerra, mas não querem que a sua gente vá cumprir o serviço militar. Portanto, eu imagino que Netanyahu tenha feito a seguinte conta de cabeça, porque ele é politicamente muito astuto. Estes tipos já me estão a alienar o apoio americano. Estes tipos não estão disponíveis para pagar o preço de nós estarmos isolados. E, finalmente, eu, se calhar, se for a eleições, agora no fim do ano, depois de ter paz em Gaza, depois de ter expulsado o Hamas, depois de ter conseguido, digamos assim, dar cabo dos nossos inimigos na região, se calhar ganham outra vez eleições. Claro. E eu acho que é esta a avaliação que ele eventualmente faz. Agora, tudo isto eu não estou otimista relativamente a isto. O Hamas, se calhar, não tem alternativa, mas haverá outros grupos que vão tentar torpedear as condições do acordo. O governo de Israel, se calhar, vai encontrar pretextos para ir, digamos assim, avaliando se não cumpre alguma coisa, se aquilo volta para trás. Portanto, é o Médio Oriente, tem 1% de dar certo. Claro, já houve acordos bem mais fortes do que este e acabaram isto só para dizer que eu acho que a avaliação de Netanyahu agora é esta: dei um passo em falso, esta gente que eu tenho dentro do governo não se vai aguentar aqui muito tempo, nem está disponível para pagar o preço, portanto, se calhar, vou para eleições dizendo: eu garanti a segurança de Israel. Pedro Marcos Lopes, a importância da política interna de Israel para a paz ali no Médio Oriente. A questão de saber se Netanyahu, nesta altura, já prefere eleições antecipadas ou se continuará a fazer tudo para se manter. Sabes que já mudou muito até a posição dos ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos tiveram algumas alterações das suas próprias posições em relação, por exemplo, à ida para o exército. Nem todos estão nesta linha do que o Cisa Vieira falou. A questão política já tivemos a falar dela. Os ortodoxos também sabem que sem Estados Unidos não há defesa de Israel. Tivemos a falar dela. Não, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu vou repeti-las. Eu sei como é que... Eu sei, imagino, ou pelo menos os estudos nos vão dizendo que a opinião pública norte-americana está menos apoiante das posições israelitas. Mas eu também sei que quem apoia, de facto, os grandes fanáticos de Trump e de toda a organização que está por trás de Trump são violentos fundamentalistas israelitas. Sim, mas o Tucker Carlson, a Marjorie Green, etc., na própria base de apoio, há muita gente que está a dizer: então, estás a meter... De acordo. Não está nada uniforme. De acordo, mas
ainda é altamente, esmagadoramente maioritário no MAGA, e mais do que isso, essa gente é sempre muito fácil de mudar, por até por causa do vil metal que tem sido espalhado de uma maneira muito liberal, digamos, pelos lobbies dos israelitas nos Estados Unidos. Eu costumo sempre abordar para um tipo que sempre defendeu o Estado de Israel, dizer coisas tão horríveis de Israel, custa-me sempre Israel, muito. Tem que ser no caso, não. É o governo de Israel que é avaliado. Não é. Mesmo que a opinião pública... Não é bem assim. Não é bem assim, vou dizer por isto. Quando avaliamos o Hamas, avaliamos o Hamas, nós palestinianos. Há um movimento que se fala pouco, que tem acontecido em Israel há uns anos, há umas dezenas de anos a esta parte, que é entre enormes aspas, um êxodo de israelitas para fora de Israel. Uma crença dos israelitas liberais que já vivem fora de Israel, que ali não é possível de que viver, aquilo que já não é possível viver. Tem havido... Também são israelitas. Também houve fora de Israel, são fluxos, não são judeus, fluxos promovidos pelos governos de extrema-direita e dos apoiantes de extrema-direita, de pessoas que estão em várias partes do mundo para substituir as outras. E neste momento o tecido social israelita está muito radicalizado, apesar daquilo que aconteceu quando foi da mudança da Constituição, que foi que foi um momento onde os liberais israelitas reagiram. Mas é muito simples. Os ortodoxos israelitas, mesmo os ultra-ortodoxos, apoiam, claro, dependem de Israel, mas têm uma linha de tal maneira agressiva que não vai permitir, em muitas circunstâncias, ou em quase todas as circunstâncias, este caso é um concreto, eu estou convencido que isto não vai para a frente, não só por vontade de Netanyahu, mas também, e que vai ter a desculpa dos ultra-ortodoxos. Vamos olhar para o nosso país, para a lei dos estrangeiros. Sim, quer dizer, e depois o Trump também arranjará uma maneira... Claro, obviamente. Podemos seguir em frente, não? O Pedro estava a reagir, assim, em frente. Vamos em frente é que é caminho. Olhar para a lei dos estrangeiros, porque ela foi aprovada nesta terça-feira, está de novo aprovada, criou-se uma ideia de que o Chega podia saltar fora, a encenação durou pouco tempo, de nada valendo a disponibilidade do PS para aprovar as alterações com a AD. Pedro Marcos Lopes, já Luís Carneiro está sempre disponível para dançar o tango, mas acaba sempre sentado a ver a dança da AD com o Chega. Deve continuar assim, ou afirmando responsabilidade política, ou passar para uma oposição mais assertiva e mostrar uma alternativa? Eu acho que o PS tem sido de tal maneira, está de tal maneira incomodado com esta questão que não consegue sair deste colete de forças. Com a questão da imigração. Certo. E quando o tema da imigração era o tema ideal para haver, para haver uma separação de águas e dizer assim, nós estamos deste lado, vocês estão destes, e portanto estão aqui definidos os dois eixos da política portuguesa, tentando com isto ocupar o cerco, o PS anda perdido. E este caso da imigração foi um caso típico. Eu sei que a herança de Zé Luís Carneiro é grande em relação a Pedro Nuno, que teve uma conduta também na lei da imigração muito complicada. Porque, se vocês se lembram, eu sei que o tempo da nossa política é muito rápido, mas nós deparamos com uma entrevista de Pedro Nuno Santos, onde Pedro Nuno Santos renegou tudo o que o Partido Socialista tinha vindo a defender. A manifestação de interesse, a política, porque não era essa a posição de Pedro Nuno Santos. E com isto criou uma completa dissonância cognitiva do eleitorado perante aquilo que o Partido Socialista defende. Ou defendia, ninguém sabe. E neste momento o Partido Socialista não anda perdido. Quer dizer, repare, eu ouvi coisas de... A tentativa de entrar neste acordo por parte do PS foi quase patética. Foi quase pedir para... Ouçam-nos aqui nisto. Vá lá. Olha que se calhar as nossas propostas são boas. Quando era a última coisa que tinha de fazer. Até pelo passado recente. Porque dizem assim, bom, entrou 1 milhão de pessoas no tempo do PS porque houve portas escancaradas. E o Partido Socialista não reage a esta mentira absurda. Uma mentira absurda
que as portas estavam escancaradas, que deixamos entrar toda a gente que fosse possível. Quer dizer, todas estas... Entrou os que eram precisos para trabalhar, havia postos de trabalho. E o PS, não vieram para o desemprego, e o PS, repara uma coisa, e o PS, e termino rapidamente, e o PS caiu nesta armadilha, é incapaz de desdizer este discurso, porque está com medo do eleito, porque está com medo das pessoas, porque acha que as pessoas se calhar acham esse discurso bom, e portanto não reage a isto. Quer dizer, a posição do PS é inacreditável. E depois, ainda para mais, é humilhado. É humilhado. Porque o partido, o PSD, lá chegou a acordo com o Chega. Também há que dizer que o Chega pediu tudo e praticamente não teve nada, ou poucas coisas teve. Mas andou a negociar com o Chega e à última hora, deve ter ligado ao Partido Socialista a ver se queriam alguma coisa. Quer dizer, e o Partido Socialista deixou-se... uma coisinha. E deixou-se enredar disto. Agora, eu espero... quer dizer, e vamos lá ver se às vezes custa-me tanto dizer isto, mas eu espero para o bem do sistema que as coisas sejam clarificadas. Esta lei do Partido Social Democrata e do Chega agora, não é? É uma lei que eu acho absurda. É uma lei que está a ser alterada, já tinha sido aprovada pelo Chega e pela ADN. Eu acho uma lei absurda e mais do que isto. Esta lei vai ser catastrófica para a economia portuguesa. Esta é a minha previsão. E eu não tenho medo da palavra catastrófica. Porque vai criar problemas gravíssimos no setor do turismo, no setor... Eu recordo, o setor da agricultura e pescas, sabes quantas pessoas, quantos imigrantes há no setor da agricultura e pescas? 40% quase. Números que eu ouvi esta semana. No turismo, cerca de 30%. Portanto, nós vamos ter um problema seríssimo. Acho catastrófico esta lei. Por todas estas razões e por razões de humanidade. Mas é uma lei defensável politicamente, não era como a outra. A outra era um atentado a tudo e mais alguma coisa. Agora, o Partido Socialista tem que se definir. Eu percebo que não queira falar, vamos deixar passar isto. Mas isto não pode ser deixado em claro. Recordo mais uma vez o livro do Ian Hades, quer dizer, e a capa diz, migrações, o fator mais divisível da política no mundo hoje em dia. Onde é que está a posição do Partido Socialista? Ninguém sabe. Pedro Cisa Vieira, esta lei que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, com estas alterações, já é a lei que o país precisa? Eu não sei se é a lei que o país precisa. É uma tentativa de controlar as objeções do Tribunal Constitucional, isso parece-me evidente. Mas eu acho que, quer dizer, independentemente de olhar para as soluções da lei e a bondade das propostas que ali estão, etc., eu acho que talvez valha a pena fazer uma reflexão mais anterior sobre porque é que o PSD faz esta iniciativa legislativa, porque é que o Governo toma esta iniciativa legislativa e porque é que procura aprová-la como Chega. Porque, e a convicção que eu tenho é que o Governo entendeu, no início da legislatura, e se calhar já na legislatura anterior, que a imigração era um tema bom para, primeiro, se demarcar da governação anterior e, em segundo lugar, digamos assim, tentar ocupar um espaço na opinião pública que estava a ser ocupado exclusivamente pelo Chega e que estava a deixar os partidos centrais do sistema isolados. Eu já lá vou sobre se isto é uma boa avaliação ou não, mas claramente foi esta a avaliação do Governo. No final do ano passado, a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou uma grande sondagem, um grande inquérito às percepções dos portugueses sobre a imigração. Nós falámos aqui disto na altura. Aquilo que nós vimos é que 77% dos inquiridos achavam que havia imigrantes a mais. Aliás, achava que havia mais imigrantes do que na realidade existiam, que têm uma má opinião dos imigrantes, percebem que são importantes do ponto de vista económico, mas não gostam, acham que o aumento da imigração trouxe aumento da criminalidade, acham que, sobretudo, os imigrantes que vêm do Indostão, do Brasil, etc., não gostam deles. Portanto, o Governo percebeu que esta faixa muito maioritária da opinião pública portuguesa estava subrepresentada no sistema político e que o Chega tinha todo aquele espaço a explorar. Isto, aliás, não é só português. O Financial Times, no fim da semana passada,
publicou um artigo onde se divulgou um estudo que, aliás, o David Diniz no Expresso referiu num artigo que publicou hoje ou ontem. Vai ser um excelente artigo na Visão sobre o tema. Que basicamente diz o seguinte: na Europa Ocidental, de uma maneira geral, os partidos tradicionais, os partidos centristas, estão muito alinhados com o eleitorado em matéria de economia, em matéria de Estado social, etc. Mas estão muito desalinhados em matéria de valores, designadamente ao nível da segurança interna e ao nível da imigração. De uma maneira geral, incluindo em Portugal, os partidos tendem a ser mais favoráveis à imigração e menos favoráveis ao endurecimento das medidas de segurança interna do que o eleitorado. E Portugal é um dos partidos onde esse desfazamento era maior. Portanto, o governo escolheu transformar isto num tema de combate político e, digamos assim, num tema central para a legislatura. E se faz isso assim, e por causa desta avaliação, então não fazia sentido fazer o acordo com o Partido Socialista. Portanto, o governo o que fez foi escolher transformar este num tema politicamente relevante. Isto está um caos, isto foi a política de portas abertas, temos gente a mais, temos irregulares, etc, etc, isto, e apontou o dedo ao Partido Socialista. Foram vocês que fizeram isto. E, portanto, eu agora sou a voz do povo. Se faz isto, não pode depois ir tentar fazer um acordo com o Partido Socialista, porque era pouco claro também politicamente dizer, então vocês acham que é preciso mudar as coisas e vão fazer o acordo com aqueles que escancararam as portas? E, por outro lado, também imagino que pense que, aprovando esta lei com o Chega se vai calar ou que ele apazigua o eleitorado nesta matéria. E aqui vou passar ao segundo passo, que é, eu não acho que o governo se vai dar mal. Vai-se dar mal por uma razão. Vai-se dar mal porque fazer uma grande proclamação, dizendo o país tem um grande problema, que é ter imigrantes a mais, e anunciar grandes medidas, alterações legislativas, grandes planos, etc, etc, cria uma elevadíssima expectativa de que as coisas vão mudar. É o que está acontecendo na saúde. E o problema é que as coisas não vão mudar. E há um erro que este governo cometeu, e que na saúde, cometeu na habitação, cometeu no tema dos alunos sem professores no início do ano letivo, que é dizer, isto está tudo muito mal, vejam como eu tenho a consciência de que isto está mal, mas agora tenho aqui um grande plano que vai mudar as coisas. Vamos ter as urgências do Garcia da Horta abertas a 1 de setembro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Que não aconteceu. Temos um plano de emergência para a saúde, construir Portugal, já vamos no segundo plano para a habitação, vamos resolver o problema da habitação, etc, etc. E depois, claro que estas coisas são tão difíceis, tão complexas e têm tantas variáveis que é muito difícil corresponder depois às expectativas que se criaram. E eu acho que isto vai acontecer também na imigração. E também posso dizer isto, porque é isto exatamente que se está a passar noutros países da Europa. O governo do Friedrich Merz tomou, aliás, o Friedrich Merz, a CDU, ainda antes das eleições, fez aprovar no Parlamento, com os votos da AfD, uma alteração à lei para enrijecer, digamos assim, o controle fronteiriço. Resultado, a AfD está a crescer nas sondagens. O Keir Starmer também disse que era preciso controlar as fronteiras e, dizendo isto é um grande problema, como isso não acontece, porque é muito difícil que aconteça, o que é que acontece? Você reconheceu que é o problema e não Nigel Farage diz, vocês não estão a resolver o problema que vocês dizem que é um grande problema. Eu receio que isto vai acontecer em Portugal. Um dos grandes problemas que os governos do Partido Socialista tiveram foi de fazer muitos anúncios que depois não conseguiam executar. Lembramos do plano Mais Habitação, etc, Creche Feliz, todas essas coisas. E eu acho que a certa altura os portugueses deixaram de acreditar em qualquer anúncio, em qualquer promessa. Tornaram-se extremamente críticos do governo, do Partido Socialista, e extraordinariamente céticos relativamente a isto. E eu acho que o governo da AD está a cair no mesmo erro, vai cair também neste tema da imigração e não vai calar o Chega. O Chega quer destruir o PSD, o Chega quer chegar ao poder e, portanto, daqui a 2 ou 3 semanas vai estar a falar dos apoios sociais, vai estar a falar disto ou daquilo e vai denunciar isto. É só ter a noção do seguinte: quando tu dizes a imigração é um grande problema, então tens que resolvê-lo. E o problema de quem está no governo é que não consegue ter um discurso
e uma prática política clara. Diz: eu quero imigrantes qualificados, mas precisamos de trazer gente para as obras do Claro do que é que vai PRR. construir esses casas. Nós não podemos ter mais imigrantes, mas vamos fazer uma via verde para os imigrantes. Nós queremos só... temos irregulares, temos que expulsar, mas não sabemos como é que havemos de expulsar, porque tal, os tribunais e mais isto e mais aquilo. Portanto, é muito difícil navegar neste contexto. E, pelo contrário, o populista só diz: há imigrantes a mais. Pois há, então é metê-los na rua. Pedro Marcos Lopes. Eu vou fazer E já agora, para fecharmos também este tema, olhar para a questão constitucional, o PS não vai enviar para o Tribunal Constitucional, o Presidente da República também não. Portanto, a lei... Passo rapidamente por cima, não sei, não sou constitucionalista, não me parece que hajam aqui temas constitucionais. Bem sei que o professor Marcelo Rebelo de Sousa costuma, depois de haver uma mudança tão grande e de tal maneira forte, voltar a mandar, mas não acho que desta vez parece que não. Mas deixa-me, há aqui dois temas. Eu não gosto de fazer o que vou fazer agora, mas eu escrevi exatamente, mais ou menos o que vou dizer amanhã para o meu artigo habitual na Visão, e tem a ver com isto que o Pedro tem a ver com o artigo do John Hurt Murdoch no Financial Times, e onde ele fala de uma coisa muito interessante, que é o gap, portanto, a falha que há entre a percepção, o que o Pedro Cisa Vieira estava a falar, entre a percepção dos problemas dos partidos de mainstream e o que é o das pessoas. E, portanto, há aqui uma falha muito grande, e ele defende, também com base num estudo de um alemão chamado Grösser ou qualquer coisa, que os partidos populistas vieram preencher essa lacuna que existe entre as percepções das pessoas e a postura dos políticos. E o que tem acontecido, e defende-se muito, eu já vi isso várias vezes defendido, que, então, os partidos do mainstream, para tentarem que os populistas não ocupem esse espaço, tenham o mesmo discurso, no fundo, que os populistas. Isto é um disparate sem nome. Serve para normalizar esse... Não só para normalizar os populistas e, portanto, fazê-los crescer, que o original é sempre melhor do que a imitação, mas tem um problema pior, muito pior. E com isto termino. É que assim nós temos a noção de que os partidos do mainstream, como lhes chamamos, tomam as suas posições baseadas em mentiras. Isso é o mais grave. É pior do que estar a semear, é melhor do que estar a promover os partidos populistas. Quando um governo, quando um político sério olha para uma situação e diz: eu vou ter de atuar nisto porque há pessoas que acreditam, mas os pressupostos estão todos errados. Mas eu vou legislar em base de pressupostos errados. Por exemplo, que há imigrantes a mais, que os imigrantes roubam mais do que os outros, de que os imigrantes exaurem a nossa segurança social. Portanto, quando tu partes de princípios errados, disto na decisão política ou nas nossas vidas, a decisão que se toma é sempre errada por definição. Por isso é que isto, sabe, pior do que o que o Pedro disse, que vai ser uma catástrofe esta decisão, vai ser pior. É que a partir de agora nós temos políticos, pelos vistos, que podem tomar decisões à vontade, partindo de mentiras ou de pressupostos errados. Vamos fechar este tema, que ainda é buscar ouvir autárquicas e o Código Eu queria só dizer uma coisa, que é, primeiro, volto a reiterar isto. Isto para o Governo vai ser muito complexo, porque a partir de agora, os imigrantes na rua, as imagens nas redes sociais sobre ataques de imigrantes, não se sabe muito bem a quem, todas estas coisas passaram a ser um problema do Governo. Ou seja, o Governo, basicamente, tem estado a dizer: isto é um grande problema e nós estamos a tomar medidas. Quando continuarem todas estas coisas que alimentam a percepção de insegurança e de que há imigração, agora vai passar, já não vai deixar de poder apontar o dedo aos que vinham de trás. Este é um dos problemas que tem. O segundo é só para dizer isto. Porquê é que há essa disparidade tão grande entre as percepções do eleitorado e a sensibilidade do sistema político moderado? Porquê é que isso mudou tanto? Nós podemos dizer, porque, por exemplo, em Portugal cresceu imenso a imigração no último ano, 2 anos, 3 anos. É verdade. Há mais imigrantes, cresceu muito e muito depressa nestes 2 últimos anos. Mas no resto da Europa, onde existe essa mesma disparidade de percepções entre políticos e população... Já havia. Foi reduzindo. Claro. Foi reduzindo. Aliás, repara no seguinte...
o Nigel Farage comandou a campanha pelo Brexit para acabar com a imigração. Resultado, há menos imigrantes da União Europeia, mas há mais imigrantes do resto do mundo. Pedro, deixa-me ajudar-te numa coisa. O que estou a dizer é o seguinte, porquê é que isto aconteceu? Não é porque haja mais imigrantes, no tema, é porque esta questão foi explorada politicamente e alimentada em redes sociais com desinformação para criar esta sensação de medo e de insegurança que polariza muito a opinião pública e eu acho que... Desculpa, os dados que tu falaste de Portugal, sabes quando é que são? São de 2018. Ainda nem sequer havia os imigrantes todos. Quais dados? O estudo da Fundação Francisco Manuel Santos é de 2029. Não é isso. O GAP, a história do John Hurt, do artigo... que vem com base no tal artigo alemão, os dados de Portugal são de 2018. O que interessa, ainda nem imigrantes havia, mas não havia 1 milhão e 200. Em 2018, quando se faziam inquéritos à opinião pública portuguesa, eles não aparecia nunca a imigração como um grande problema. Nos inquéritos autárquicos também não é dos temas principais. É a habitação, a mobilidade, a saúde. Pero, depois, no entanto, isso... Bem, vamos olhar muito rapidamente para os autárquicos. Só queria uma pergunta aberta. Em semana e meia seremos chamados às urnas para escolher a equipa de variação, a sua liderança da Câmara, juntas de freguesia, a Assembleia Municipal. 3 meses depois voltaremos todos a ir às urnas para eleger o Presidente da República. Por agora vemos candidatos presidenciais como Coutinho Figueiredo ou Catarina Martins em ações de campanha autárquica dos partidos pelos quais concorrem. Pedro Cisa Vieira, está tudo transformado em segunda e terceira volta de legislativas e está tudo misturado já? Quer dizer, em alguns casos sim. Ou seja, quando olhamos para a Iniciativa Liberal, para o Bloco de Esquerda ou para o Chega, nós percebemos que eles não estão verdadeiramente a disputar autárquicas. No caso do Chega, é quase indiferente para os eleitores qual é o candidato, o que é que ele diz, tem ideias em nada. O André Ventura aparece em todos os cartazes e, portanto, quem for votar no Chega não vai votar nas autárquicas. Nem no Chega vai votar no André Ventura. Vai votar no André Ventura, é isto. E, portanto, ele vai às eleições para marcar as eleições presidenciais e o que está a fazer é um apelo à sua base eleitoral para mandarem uma mensagem de que o Chega está forte, independentemente de quem forem os candidatos. O mesmo para a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal está numa profunda crise de identidade e não sabe o que é que há de fazer e foi buscar o seu maior ativo eleitoral, que é o Coutinho de Figueiredo, para ver se fixa eleitorado nas presidenciais e ele pensa dar a cara agora nas autárquicas, porque repara o seguinte, nas últimas autárquicas a Iniciativa Liberal teve 1,3% dos votos, 70 mil votos. Se conseguir com estas coisas subir um bocadinho, pode sempre dizer houve um reforço da Iniciativa Liberal. Mas eles têm dito coisas inacreditáveis. Portanto, eu julgo que eles também não estão a disputar as eleições presidenciais. O mesmo para o Bloco de Esquerda. A Catarina Martins é o melhor ativo que a coisa. A Mariana Mortágua afastou-se, se calhar bem, porque percebe que aquilo é um ativo tóxico, e a Catarina Martins é o melhor que tem para apresentar, portanto vem aqui. E finalmente o PCP. O PCP também não está a disputar autárquicas. O PCP está a assegurar a sua sobrevivência. Por isso é que o PCP recusou uma coligação em Lisboa com o Partido Socialista, porque prefere ver Carlos Moedas reeleito e o PCP manter os vereadores que tem, do que ser diluído numa coligação liderada. Pedro, mas não é só Lisboa, é pelo país inteiro. O país inteiro. No Porto também. Quem disputa? Mas o Livre também. O Livre está em Lisboa, mas não está no Porto, por exemplo. Sim. Quem disputa as eleições autárquicas, de facto, são os partidos que levam a sério, têm candidatos que estão empenhados, que têm programas, etc. E isso é uma tragédia, porque, de facto, as eleições autárquicas são aquelas onde a nossa democracia permite aos cidadãos escolherem as pessoas que atuam naquilo que lhes está mais próximo. E como eu já tenho dito, neste momento as autarquias locais têm mais competências e mais recursos. A pessoa do Presidente da Câmara é absolutamente crítico. E ter partidos que não estão a disputar as autárquicas, que apresentam figuras televisivas como a Rita Matias, ou que apresentam um deputado europeu como João Ferreira ou o Coutinho de Figueiredo, de facto estão basicamente a desvalorizar uma das coisas mais importantes da nossa democracia e contribuem também para o descrédito das instituições. Pedro Marcos Lopes, José Luís Carneiro, no entretanto, já se desresponsabilizou por uma eventual derrota nas autárquicas, que no caso do PS seria perder a liderança da Associação Nacional de Municípios. Estas autárquicas de modo algum serviram para avaliar
lideranças nacionais, como já aconteceu no passado. Por muito que os Caiu o líderes... Passos, caiu o Guterres. Por muito que os líderes não queiram, serve sempre. De facto, Zé Luís Carneiro não escolheu os candidatos, pelo menos os principais, não teve nada a ver com a escolha de Alexandre Leitão, nem do Manuel Pizarro e outros que tais, mas é inevitavelmente que se vai colar a eles a possível derrota. E o PS pode ter uma derrota muito grave. Nós estamos neste momento perante um cenário, nestas eleições autárquicas, em que o PS pode ter uma derrota catastrófica ou aguentar-se. E aguentar-se será ficar com mais uma Câmara do que o PSD. Mas pode... E claro, e depois há as grandes. Lisboa, Porto, mas essas já Braga. não têm, não é? Não, essas não. Mas repara uma coisa. Se as ganhar, mesmo que perca muitas e muitas vai perder, isso já é Claro, atenua e muito. Atenua e muito Não, essa se ganhar derrota. Lisboa e Porto... Eu queria chegar, já vou, é só uma nota, eu ando completamente, enfim, curioso com o caminho que a Iniciativa Liberal está a perder. E eu falo da Iniciativa... A fazer. E a perder. Está perdido no E a caminho. perder. Isto porque Sim, eu vou falar da Iniciativa Liberal um bocadinho só, porque era um partido que trazia coisas importantes para a política portuguesa. Um pensamento político, se concorda ou não, é importante estar presente no espaço político. Eu tenho visto coisas assustadoras. Eu ouvi ontem Rui Rocha a ter um discurso que faz do Chega... E a líder também. Que faz de um Também já teve Chega discursos desses. um partido... Moderado. Enfim, moderado. Olha o que Rui Rocha diz. O multiculturalismo não funcionou e nunca funcionará. Isto é precisamente porque as culturas, as sociedades e os valores não são iguais. E temos a obrigação de defender os nossos. Isto dito por qualquer pessoa, mostra ignorância, Sempre um liberal. mostra ignorância e não conhecimento do mundo. Para um liberal é uma coisa assustadora. Quer dizer, e isto é um partido liberal. Portanto, isto das campanhas, porque eu não vou repetir, é evidente que a IEL está a fazer campanha tanto nas autarquias como nas presidenciais por causa do partido, o André Ventura e o Chega a mesma coisa, o PCP a mesma coisa, o Bloco de Esquerda também, e o LIVRE está perdido também num limbo que não se percebe. Agora, nesta questão, volto a repetir, e é uma frase, estas são as mais importantes de sempre eleições autárquicas deste país. E a segunda coisa é dizer, estas são sempre as minhas eleições favoritas, por um motivo muito simples. É porque mostram à pessoa que realmente é política. É porque um buraco na minha rua, achar eu que o João ou o António vão tratar de um buraco na minha rua, é que é verdadeira política. É que é política que interessa, é que é política que faz. É por isso que eu tenho muita inveja de todos os autarcas. Ainda vais a tempo. Achas? Nestas não, mas nas próximas. Apoias-me? Foi para Lisboa, que é onde eu voto, contas com o meu voto. Infelizmente, já não se estranha, o circo desceu à cidade, instalou-se no Palácio de São Bento e o comportamento dos deputados do Chega atinge novos limites. O líder parlamentar do PSD exaltou-se e qual briga de trânsito entre dois motoristas que julgam ter a razão do seu lado, um deles enfiou a viola no saco, enquanto o outro lhe ofereceu a morada. O sempre zeloso Presidente da Assembleia bem pedia calma, mas nem o líder da bancada do partido que indicou para o lugar respeitou o seu pedido. Há sempre um momento em que uma gota faz transbordar o copo. Marcos Lopes, Aguiar Branco admite a necessidade de mexer no Código de Conduta, mas depois diz que não deve haver sanções porque quem viola esse código deve ser julgado pelos cidadãos. Em que ficamos? Olha, ficamos, em primeiro lugar, o Zé Pedro Aguiar Branco, apesar de ser a segunda figura de Estado, não percebeu ainda bem o que é uma democracia liberal. E não percebeu os seus princípios basilares. A democracia liberal não se esgota no voto. Vai muito para lá disso. O raciocínio que o José Pedro Aguiar Branco fez, eu não o vou levar, mas chega a um extremo em que se quase defende a democracia direta. Há princípios, há normas, há códigos de conduta que não precisam de estar expressos. Há um conjunto de princípios, repito, que não se esgotam nas eleições. O que se passa com o Chega hoje é muito simples. O Chega não faz isto. Não grita, não manda beijinhos,
não insulta deputadas, não diz boa noite a deputadas que são negras quando é de manhã, não difama dentro da Assembleia da República porque lhes apetece, porque são uns tasqueiros. Porque André Ventura... também é por isso. Não, porque André Ventura... Calma, André Ventura sabia-os dominar. Porque André Ventura tem um controle tão grande no partido que no momento que André Ventura disse calem-se todos, eles calavam-se todos. Mas André Ventura quer promover isto por um motivo muito simples. Um partido como o Chega quer destruir as instituições democráticas. É pedra basilar destruí-las, descredibilizá-las, torná-las uma anedota, para que as pessoas olhem para as instituições democráticas, e sobretudo uma tão importante como a Assembleia da República é, e diga assim, isto é uma balda, isto é uma balbúrdia, as instituições já não funcionam, o que é que são essas coisas? São um bando de bandalhos que ali estão. E daí, para saltar um bocadinho de passo, aí tem que surgir o homem forte. O homem que vai limpar isto, que vai já limpar a Assembleia da República desta bandidagem e tudo. Esta é a estratégia central do Chega. Tudo o resto, esta coisa existe, é esta a estratégia. E tem tido, eu tenho muita pena de dizer, um excelente colaborador, que é o José Pedro Aguiar Branco. José Pedro Aguiar Branco validou tudo o que tem acontecido com o Chega na Assembleia da República. Tudo! Até no escândalo que foi. Esta pouca vergonha daquele selvagem, daquele Filipe Melo, estar a mandar beijinhos de cima da mesa da Assembleia da República. Esse selvagem. Ao lado do Aguiar Branco. Ao lado, exatamente, é esse o ponto. Ao lado da Aguiar Branco. E quando a Aguiar Branco disse que ia lançar um inquérito, foi incapaz de olhar para o lado, e dizer porque este senhor é o que vai... Eu não vou chamar, porque às vezes entusiasmo e chamo nomes às pessoas, mas apetecia muito chamar um nome a um presidente da Assembleia da República que não teve guarda isso, a presença de espírito para dizer. Mas... Portanto, isto, o José Pedro Aguiar Branco, muito bem-vindo a esta história de agora dos regulamentos, que não precisa deles para nada, porque ele pode também impor, não valem nada se não houver sanções. Claro que não percebe nada, e acho lamentável que o Presidente da Assembleia da República se demita das suas funções dizendo o povo nas eleições resolve isso. Cisa Vieira, como é que se combate esta degradação do debate parlamentar que aproveita sobretudo a quem sistematicamente baixa o nível? Pois, é verdade, quer dizer, eu estou de acordo com o Pedro, eu acho que há uma vontade clara do Chega a bandalhar o Parlamento para desacreditar o Parlamento. O Parlamento é a representação da pluralidade do povo português. Eu vi esta semana um deputado que citou o discurso que Barbosa de Melo, um professor de Direito, que era deputado constituinte do PPD-PSD e que foi Presidente da Assembleia da República, fez no dia em que foi aprovada a Constituição. E ele dizia qualquer coisa como o seguinte: a verdade possível em política há de alcançar-se, e só pode alcançar-se pela permanente conjugação das pequeninas verdades de cada um. Será sempre intolerável que uma parte do povo queira ser todo o povo. No momento em que alguém ou algum grupo disser o povo é meu, a história é minha, o Estado sou eu, como um predestinado ou eleito, nesse momento a democracia morrerá. Os constituintes que tinham vivido debaixo de uma ditadura, onde não se podia afastar os membros do governo, onde não se podia exprimir livremente a opinião, onde não se podia escrever nas redes sociais ou dizer o que quer que fosse, que faltasse ao respeitinho que é muito bonito, na rua, no Parlamento ou em qualquer outro sítio. E eles sabiam bem que um país, para crescer, para dar prosperidade a todos, precisa de ver representado na decisão política os interesses muito diversos que existem numa comunidade. Porque nós somos todos diferentes, somos do norte, do sul, vimos de contextos sociais diferentes, somos uns professam uma religião, outros não, muitos estamos espalhados pelo mundo, voltam para cá, etc. Essa é a história de Portugal na sua diversidade. É essa capacidade de não dissolver a comunidade, apesar das diferenças, que é representada no Parlamento. E, portanto, o Parlamento é aquilo que mostra que a nossa comunidade é diversa e que todos nós temos o direito de exprimir através do voto quem queremos que esteja ali a participar na decisão política.
E, portanto, um partido autoritário, um partido que está atrás do chefe, um partido que quer romper aquelas regras que protegem todos os cidadãos, daqueles que têm mais poder, quer desacreditar o Parlamento. E é isto que eles estão a fazer. E, infelizmente, o Presidente da Assembleia da República, que é uma pessoa para quem eu tenho imensa simpatia e consideração, não percebeu isto desde o primeiro momento. E eles foram testando, quebrando barreiras e barreiras e barreiras. Primeiro nos passos perdidos a insultar deputados, depois no próprio plenário. A questão é que não está melhor agora do que estava antes de Zé Pedro Guerra Branco assumir a presidência. Está pior, é isso que eu estou a dizer. E eu só me lembro do seguinte, houve um ministro que foi demitido porque no Parlamento fez um gesto feio para um deputado do Partido Comunista. Esse ministro foi demitido. E hoje em dia, aquilo que vemos é um dos... Eu não sei se ele é vice-presidente, secretário da mesa. Ali em cima faz os gestos que fez. E o presidente diz, bom, se calhar temos de fazer um inquérito. Não, afinal há um vídeo e pronto, então não se pode fazer e tal. Faz um gesto de censura, mas já se quebraram muitas barreiras. Ele já não tem autoridade sobre o Parlamento. E, portanto, as instituições desfazem-se por dentro. E eu acho que é preciso continuar a dizer uma coisa, que é, estas regras, estas instituições não existem porque nós gostamos de rituais, ou seja lá o que for. Elas existem para assegurar a liberdade de cada um de nós. Quando elas desaparecerem, nós acabaremos por lamentar, e lamentar muito. Estamos a fechar mais um episódio, tempo de ouvir as propostas culturais dos nossos comentadores residentes, livros, exposições, teatro, cinema, música, o que fazer com os tempos livres. Começa a responder esta semana Pedro Cisa Vieira, o que é que propões? Bom, eu basicamente estou naquele estado de espírito que antes dizia, estamos na rentrée. Voltamos de férias e voltamos ao trabalho, mas também voltamos a hábitos que são sempre bons. Ir passear na cidade, ir à livraria, ir ao café, dar um passeio e depois também aproveitar a oferta cultural que existe nas nossas cidades. Eu posso dizer que já ando a ver os programas dos teatros e da música nos próximos tempos. Eu para já deixava duas sugestões. Uma é uma exposição que está no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, que é uma mostra da coleção permanente do Centro de Arte Moderna, que é uma coisa fabulosa, que tem desde os Amadeus de Sousa Cardoso até os artistas mais recentes que se possa imaginar de Portugal. E, portanto, é uma exposição muito interessante e que se vê muito bem. É ótimo ir ali à hora do almoço, comer qualquer coisa e dar uma volta e passear no jardim. Aqui vivem em Lisboa. No Porto, em Serralves, está uma exposição também muito importante sobre os Aalto, o arquiteto Álvar Aalto e as suas duas mulheres sucessivas, que foram figuras marcantes da arquitetura e do design moderno, a seguir, sobretudo, à Segunda Guerra Mundial, e participaram na construção da identidade digamos assim, da Finlândia, uma Finlândia que tinha conquistado a sua independência face à União Soviética durante a guerra, e mostra como, de facto, a cultura e a criatividade e a marca física que ela pode deixar ajudam a construir um povo e projetá-lo internacionalmente, como faz o Álvar Aalto. Deixava também uma sugestão... E influenciaram um bocadinho um arquiteto, talvez o maior arquiteto. Muitos arquitetos no mundo. E depois, também, vou ao cinema, porque se estreia esta semana um filme de um dos meus cineastas preferidos, que é o Paul Thomas Anderson. Eu fiquei absolutamente fascinado com os dois primeiros filmes que vi dele, o Boogie Nights e depois o Grande Magnolia, e desde então fico sempre encantado. Parece que durante 2 horas estou noutro sítio. Grande narrativa. O último que vi foi o Licorice Pizza, que ninguém ligou muito. E agora filme. E este Batalha atrás de Batalha com o Leonardo DiCaprio e o Sean Penn deve ser também um filme extraordinário que se pode ver em todo o país. Pedro Marcos Lopes, e o que é que vamos ouvir? Vou só dizer uma coisinha. Lá vais tu. É que o Pedro falou da exposição em Serralves e eu não falei aqui. Nunca tive. Tenho medo de me passe. Está outra exposição extraordinária em Serralves. Vão ver as duas. Está. A exposição do Maurício Catalã. O Maurício Catalã é dos maiores artistas vivos. Está na casa. É extraordinário. Vão ver.
A minha sugestão, and for something completely different, eu tenho um projeto que nunca vai acontecer. Mas dá-me imenso prazer. Está a acontecer, pode não acontecer. Nunca vai. Está a acontecer, certo. Estás a pensar nele, ele está a acontecer. Eu estou sempre a pensar nele e nos meus tempos livres ponho-me a pensar que é fazer uma espécie de cancioneiro da música popular portuguesa, como os americanos têm, que toda a gente toca, o Bob Dylan canta umas músicas que não era suposto cantar, que fazem parte do nosso imaginário comum, digamos assim. E eu estava mais uma vez a olhar ontem à noite, já era tarde, estava com um bocadinho de insónia, estava a olhar mais uma vez e lembrei-me uma das músicas, e eu quero partilhar, que já não ouvimos há muito tempo e que faz este ano, aliás o Pedro Cisa Vieira lembrou isso, há bocadinho estávamos a falar, 60 anos, que é uma música da Simone de Oliveira, com uma música do Jerónimo Bragança e do Nóbrega e Sousa, que eu acho absolutamente extraordinária e que ultimamente nem a ouço na rádio, nem a ouço nas nossas conversas, que é O Sol de Inverno. E como nós temos muitos, espero eu, muitos ouvintes que não têm idade para ter ouvido O Sol de Inverno e portanto não a têm ouvido ganhou também. O Festival da Canção em 1965. Exatamente, ganhou o Festival da Canção em 65. Epá, quem não ouviu, vá ouvir. E quem ouviu e é velho como nós, vá ouvir outra vez, que vai ver que valia bem a pena ouvir esta extraordinária canção. A grande Simone. Uma exposição na Gulbenkian, 2 em Serralves, um filme de Paul Thomas Anderson, a música de Simone de Oliveira, Sol de Inverno. Na próxima semana, quando voltarmos, estaremos na véspera. Só um sol de verão. Exatamente. Ainda não chegamos. Entramos no outono já. Já entramos no outono. Quando voltarmos, estaremos na véspera do prazo limite para o Governo entregar o orçamento do Estado no Parlamento e isso vai ofuscar completamente a reta final da campanha das autárquicas. O poder local influencia a qualidade de vida. Ouvimos aqui o Pedro Marcos Lopes salientar isso. No seu município, informe-se e vote no que entende ser melhor para si. Até para a semana. Fique bem. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.